Oi, eu me chamo Bibiana e vou apresentar para vocês o trabalho Arqueologizando uma Relação Pré-Histórica, como as mídias e a dança estiveram conectadas ao longo da humanidade. Eu sou mestranda em Comunicação pelo PPG com URGS e orientada pela professora Ana Thaís Martins. Então, como eu disse, nosso objeto de estudo é a dança. E a gente entende a dança, então, como uma ligação com o sagrado, podendo ser essa ponte de ligação com o sagrado. A gente entende ela também como uma mídia primária, em acordo com Baitello Júnior, que entende que o corpo, uma movimentação do corpo, um gesto, um toque e, de fato, a dança são, sim, uma forma de comunicação, uma forma de informação e, assim, uma mídia primária. Nosso objetivo principal, então, do trabalho é entender a forma como a dança, em sua condição intrínseca aos indivíduos, se relaciona com as mídias. E, especificamente, estudar a história da dança, entender como as mídias se inserem ao longo do tempo na história da dança e quais são as consequências disso, e compreender ramificações, curvas e possibilidades não ditas envolvidas nesse processo. O aporte teórico-metodológico, então, usado por nós é o da arqueologia das mídias, que é uma teoria que está chegando no campo da comunicação, mas que se propõe de fato a entender a história das mídias não pelo viés historiográfico típico, mas de fato entender que mídias que existiram ao longo do tempo, que deixaram de existir, como teria se desenrolado o processo histórico se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. É de fato arqueologizar todo esse processo para ver de uma maneira diferente. E então a gente estabeleceu 3 etapas para a nossa metodologia. A primeira, realizar uma pesquisa documental e bibliográfica sobre como é contada a história da dança. Depois, aplicar a teoria a fim de entender arqueologicamente implicações e particularidades relevantes a nós e muitas vezes esquecidas pelo percurso historiográfico. E por fim, analisar, com base no que foi encontrado na etapa 2, como a mídia e a dança se relacionaram ao longo dos tempos. Chegando de fato ao trabalho, a gente entende que a dança na pré-história ela ficou marcada em pinturas rupestres, em gravações, em esculturas, e que essa marcação, de acordo com Baitello Júnior, é uma mídia secundária. Então a gente traz uma materialidade para aquela mídia primária que seria a dança. A gente deixa ela marcada no tempo através da pintura rupestre, das gravações, das esculturas. E ele vai falar que o que está em jogo é a durabilidade de uma informação. Consegue-se uma certa permanência da informação no tempo por meio da aprendizagem e da transmissão social. Na Idade Antiga, com o advento da escrita, a gente vê muitos livros sagrados, hinos, poesias, materialidades escritas que têm a dança como sua principal temática. Na Idade Média e na Idade Moderna, a gente muitas vezes tende a acreditar, e é colocado por muitos historiadores, que a dança tomou outros rumos e se descolou completamente do sagrado. A gente sabe que houve, por parte da Igreja Católica, uma proibição da dança, e por isso a dança não faz parte da liturgia católica. E a Igreja Católica ela era um grande poder hegemônico nessa época, a gente tinha grandes impérios, absolutismo. Então, de fato, no contexto europeu, a dança acabou tangenciando isso. Nós tivemos a dança clássica, que era muito técnica, mas de fato não tinha ligação com o sagrado, aparentemente. Então, em pinturas e esculturas da época, que eram mídias dessa época, a gente não vê a dança sendo manifestada. Vemos o sagrado, mas a dança não. Na Idade Contemporânea, quando a gente chega ao final do absolutismo, a dança moderna ela consegue surgir, então, e ela é muito ligada às emoções, aos sentimentos, e de fato ela acaba se conectando novamente com esse sagrado, que não é um sagrado institucional. Então a gente consegue ver, a partir disso, uma grande relação das mídias arcaicas com a cybercultura, pois ambas têm um grande envolvimento e participação da comunidade, uma possibilidade de comunicação todos, então todos falam para todos e todos recebem, uma possibilidade de interação que não existia muitas vezes nas outras mídias. E a gente consegue entender então a cybercultura como uma ferramenta possibilitada pela tecnologia para contemplar um esforço que já vinha sendo realizado milênios antes. Então, de fato, a cybercultura e a internet, todo esse meio, ele não chega como uma grande inovação e algo muito diferente daquela mídia que a gente tinha antes, mas de fato é como se fosse uma reapresentação dessa, uma nova forma, como o Zielinski que vai falar, que o desenvolvimento da mídia ele é cíclico, então ele retorna novamente. Por fim, então, a gente entende que as mídias, muitas vezes consideradas ultrapassadas, elas são reapresentadas na atualidade com a roupagem da tecnologia. Com a dissolução do absolutismo, essas pautas voltaram a ter espaço nas mídias que antes elas não tinham porque simplesmente eram proibidas. Essas pautas elas nunca tiveram fora do imaginário das pessoas. A gente consegue perceber isso porque elas ainda eram manifestadas, mas não estavam então não ficaram tão marcadas porque o poder hegemônico não permitia. Então a gente entende a mídia como uma forma de o ser humano manifestar pulsões que desde sempre estão presentes em si, como o sagrado que a gente vê nas mídias arcaicas e consegue ver retornando através de uma expressão maior, através das emoções, do sentimentalismo, presentes então na cybercultura. Essas são as minhas referências. Muito obrigada!